Nessa videoaula aqui vou explicar para vocês as características da literatura humanista. É uma literatura que surgiu lá na Baixa Idade Média, num período em que o ser humano estava deixando de ter um pensamento teocentrista, quer dizer, voltado para Deus, para ter um pensamento antropocentrista voltado para o ser humano. Meu nome é Célia, eu sou professora de língua portuguesa e comandante deste canal chamado A Língua que Você Fala, ok? Agora vamos falar do humanismo. O que seria esse tal humanismo? Bom, o humanismo, ele é uma fase de transição, na verdade, entre a cultura medieval, representada pelo trovadorismo, para a cultura clássica, representada pelo classicismo. Então, nós temos aí o humanismo como um período entre a literatura medieval e a literatura da cultura clássica, né? Ele tem início com a nomeação de Fernão Lopes, que era um cronista-mor, né, da Torre do Tombo, em Portugal, em 1418. E o humanismo terminou em 1527, quando o poeta Sá de Miranda retorna da Itália e traz da Itália o humanismo para influenciar a cultura portuguesa. Então, dentro do humanismo, o nome vem de humano, ou seja, o humanismo ele é a valorização do ser humano como o advento do pensamento antropocêntrico. O que quer dizer isso? O humanismo ele vai valorizar o ser humano, porque nessa época o ser humano deixa de ter um pensamento teocentrista para um pensamento antropocentrista, ou seja, agora não é Deus mais no centro de tudo, é o homem no centro de tudo. Isso marca profundamente o renascimento. Então, resumindo, o humanismo ele pode ser entendido como uma ideia surgida durante o Renascimento que coloca o homem como centro de interesse. É em torno do homem agora que tudo vai acontecer, não em torno de Deus, ok? Portanto, o contexto histórico do humanismo, ele está lá na Idade Média, que foi um período muito grande da nossa história, da história da humanidade, tão grande que foi dividido em Alta Idade Média, né, que compreende ao século V ao século IX, e como principal característica era o sistema econômico, era o sistema feudal, o império, né, mais forte era o bizantino, e assim vai a expansão, né, dos reinos germânicos e francos, que é da Itália, França e Alemanha, a expansão do islamismo e assim por diante. Já na Baixa Idade Média, que corresponde ao século V ao século X ao século XV, aí a gente já tem a crise do sistema feudal, a expansão do cristianismo, as cruzadas, né, o renascimento e a formação das monarquias nacionais. Tudo isso vai comandar a Baixa Idade Média e é aí que surge o nosso humanismo, né? Uma cultura que coloca o homem como centro do universo e não mais Deus. Assim sendo, aquele pensamento de Deus no centro do mundo é jogado por terra. A sociedade ainda era rural, mas ela era bastante autossuficiente. E apesar de mudar de pensamento um pouco, a Igreja Católica ainda possuía bastante domínio, bastante poder sobre a vida das pessoas. Aí passa-se outras pessoas, além da nobreza e do clero, poder ler, mas todo mundo que é rico. E assim
né, o nosso humanismo ele termina em 1453 com a tomada de Constantinopla. Lembrando que no humanismo vai surgir a imprensa e isso vai fazer com que mais pessoas estudem e deixe-se de existir a profissão do copista e os livros passam a ser impressos no papel, ok? Como características principais, né, da literatura humanista, a gente tem o antropocentrismo, então, porque o homem agora ele passa a ser senhor e centro do conhecimento. O cientificismo, porque o ser humano passou a perceber que as coisas aconteciam na natureza não era porque Deus quis, era porque eram fenômenos naturais. E aí ele passa a observar a natureza e estudar ela. Ele passa a perceber que ele pode dominar a natureza através do conhecimento científico. E assim, o ser humano ele passa a ter um racionalismo. Por quê? A razão humana prevalece dentro dos conhecimentos e não a razão de Deus. Assim, eles vão, né, dentro das obras, principalmente a pintura e a escultura, eles vão colocar expressões faciais, eles vão criar obras de arte muito baseadas nos modelos greco-romanos. E há então uma descentralização do conhecimento, porque o conhecimento ele era ligado somente à igreja. Só o clero tinha conhecimento, tinha poder de estudar as coisas. Só o clero poderia estudar os fenômenos naturais. Aí não, vem o humanismo, o ser humano, o homem comum, ele passa a perceber que não, eu também quero ter o conhecimento. Assim a igreja deixa de ser a única fonte de conhecimento da humanidade, ok? Bom, dentro do humanismo eu vou ter desenvolvimento, né? A poesia continua, agora ela vai ser chamada de poesia palaciana, porque desde que o alemão Joseph Gutenberg inventa a imprensa na Baixa Idade Média, então agora os poemas eles não precisam mais ser cantados. Aí vai haver novamente a separação entre poesia e música. E essa poesia vai continuar a se desenvolver, né? E elas são representadas, declamadas dentro dos palácios, por isso o nome poesia palaciana. Vai haver então total ausência dos instrumentos musicais, né? Porque houve a separação da poesia e música, e normalmente eles utilizavam as redondilhas, né? A menor com 5 sílabas poéticas ou a maior com 7 sílabas poéticas. Vão começar a usar as figuras de linguagem e vai haver a presença de um idealismo também. O homem vai idealizar a mulher e a mulher agora ela é um pouco mais sensual, vai aparecer a sensualidade dela, coisa que não havia nas cantigas de amor. Essa é a poesia palaciana, porque é feita dentro dos palácios, ok? No próximo slide eu trago para vocês um exemplo de poesia palaciana, escrita, né, por João Ruiz de Castelo Branco. E ele deu o nome de Cantiga Sua Partindo-se. Aí vou comentar com vocês só o primeiro estrofe que ele diz: Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão triste vistes, outros nenhum por ninguém. E assim ele começa falando, né,
que os olhos dele, ele está usando aí uma metonímia, os olhos dele estão partindo triste, na verdade ele está partindo triste. Por quê? Porque ele está ficando longe da sua senhora, lembrando que senhora é um tratamento de respeito na Idade Média, ok? E assim, no humanismo, a prosa historiográfica, ela continua, né? A Fernão Lopes é a figura principal desse tipo de texto do humanismo, ele é o que mais se destacou. É uma crônica narrativa e ela vai relatar, né, fatos e eventos reais, né, dos reis, mas na verdade é uma espécie de biografia, porque ela vai contar o que é real. Normalmente essas historiografias são fontes de documentos, são verdadeiros documentos que os estudiosos utilizam para tentar conhecer, né, a literatura medieval, a sociedade medieval. Como é uma historiografia, os textos eles são escritos em ordem cronológica de acontecimento da pessoa. Então, na prosa historiográfica do humanismo, eu posso dizer que é uma verdadeira união entre literatura e história, porque na verdade são verdadeiras biografias de pessoas importantes da sociedade medieval, ok? Mas, galera, quem mais se destacou no humanismo foi o teatro popular. Por quê? Porque em Portugal tinha um tal de Gil Vicente, um dramaturgo muito bom naquilo que fazia, e o Gil Vicente, ele inovou o teatro. Assim, ele ficou tão famoso em Portugal, porque ele era português, que ele criou o teatro lá. O teatro foi tão importante que foi chamado de Teatro Vicentino e ele começou em 1502 com a apresentação do texto O Monólogo do Vaqueiro, que foi o primeiro texto escrito por Gil Vicente. As peças do Gil Vicente, elas são de caráter popular, né? Porque elas possuem muita ironia. Um de seus textos mais famosos, sem dúvida, é O Alto da Barca do Inferno, que ele vai criticar toda a sociedade medieval. Então, o Gil Vicente ele se torna famoso porque ele faz uma crítica severa aos costumes da sociedade portuguesa da época. E além de ser um texto totalmente satírico, totalmente crítico, ele também tinha a intenção de moralizar a sociedade da época através do humor. O Gil Vicente ele ficou muito famoso porque ele apresentava peças em eventos importantes da sociedade portuguesa. Quer um exemplo? Quando o rei Dom João nasceu, ele apresentou essa peça em homenagem ao nascimento do futuro rei de Portugal, ok? Assim, então, nós temos, né, um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, que é o Gil Vicente, considerado o maior autor de teatro de Portugal. Ele nasceu, né, em 1465 em Guimarães, que é uma pequena cidade portuguesa. O primeiro trabalho dele, como eu já disse, é o Alto da Visitação, que na verdade também conhecido como Monólogo do Vaqueiro. Como eu já disse, ele foi apresentado à sociedade portuguesa no nascimento do rei Dom João. E em 1511 ele é nomeado vassalo do rei. Era um cargo importante lá, quer dizer que ele se tornou nobre. E mais tarde ele foi para o cargo de mestre da balança da Casa da Moeda, em 1513.
Aí ele faleceu em 1536 em alguma cidade portuguesa que a história não deu conta de saber, ok? Então esse é um dos maiores teatrólogos do mundo e da literatura portuguesa. Assim, o que torna, né, Gil Vicente tão especial são as características do seu teatro, né? Ele faz um retrato da sociedade portuguesa da época e quando a gente lê textos do Gil Vicente, a gente consegue trazer para a nossa sociedade contemporânea, né? Ele era um visionário. Aquilo que ele descrevia, que ele criticava nos seus textos, ainda existe até a sociedade moderna. Ele fazia muita crítica social e, portanto, a obra de Gil Vicente é considerada de caráter universal, porque todos os problemas que estão ali nas suas obras são problemas que da sociedade medieval, são problemas que existem até hoje. Suas obras têm forte influência do pensamento antropocentrista, né? A presença de temas da cultura popular. Os personagens, eles são caricaturas e alegóricas. O que é isso? Caricatura, porque ele exagera nas características de seus personagens, e alegoria, porque ele torna aquilo que não é visível, ele torna em ser humano, em objeto. Então, por exemplo, tem o texto Alto da Alma, a alma é algo invisível, ele personifica a alma, por isso chamado de alegoria. Ele fala nos seus textos do perfil psicológico de suas personagens, há muito humor, muita comicidade, muita coisa cômica, quer dizer, engraçada nos seus textos, e realmente são peças de caráter moralizante. Ele queria moralizar a sociedade portuguesa da época. Além disso, ele vai falar de temas pastoris, ele vai falar de camponesas, ele vai falar de temas do cotidiano, vai falar de temas profanos como o adultério, mas também ele vai falar de temas religiosos, como a questão da morte, né? Você vai morrer, você vai ser julgado, né? E aí, depois do seu julgamento, que você vai saber se você vai eternamente para o inferno ou se você vai eternamente para o céu, ok? Principais obras, então, né, desse brilhante teatrólogo português, do Gil Vicente. O primeiro, né, eu já disse, é o Alto da Visitação. Ele escreveu ainda o Velho da Horta, que ele vai falar, satirizar a sociedade portuguesa, quando os homens mais velhos ficam correndo atrás das mocinhas, né, bem novinhas. O Alto dos Reis Magos, aí já é um alto religioso. O Alto da Barca do Inferno, que é o seu mais famoso, mas também tem o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca do Paraíso. O paraíso é o céu. Ainda vai ter o Alto da Índia, que ele vai falar da corrupção da sociedade, da nobreza portuguesa. Parece que não existe hoje, né, galera? E por fim, a farsa de Inês Pereira, que é uma mulher que corre do homem que quer pegar ela a todo custo, ok? Essas são uma das principais obras de Gil Vicente. E assim chegamos ao final desta videoaula falando sobre o humanismo, né? Só relembrando para vocês, o humanismo ele foi um período compreendido, né? Nascido na Baixa Idade Média, e ele só surgiu porque o ser humano deixa de ter um pensamento teocentrista e passa a ter um pensamento antropocentrista. É aí que o ser humano começa a observar, analisar, estudar os fenômenos naturais. E assim, o humanismo ele se desenvolve muito por causa da descoberta da imprensa, por causa da impressão de livros, né? A profissão de copista some e assim os livros são impressos em papel.
E um dos maiores representantes do humanismo português é realmente o teatrólogo Gil Vicente. Por fim, eu termino essa videoaula então com o pensamento do Gil Vicente, porque ele gostava muito de escrever comédias. Então ele tinha um pensamento que ele dizia assim: rindo se castigam os costumes, ou seja, fazendo o povo rir, eu acabo conseguindo moralizar esse povo em atitudes erradas dele, ok? Então que fique a dica: rindo se castigam os costumes. Gil Vicente, ok? Tchau e até a próxima!